Primeira carta de João, capítulo 3, nós leremos, queridos, do versículo 21 ao versículo de número 24, onde a palavra do Senhor diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar, queridos? Deus, em nome de Jesus, clamamos a iluminação do Teu Espírito sobre nós nesta noite, para que o Senhor fale ao nosso coração e para que nós sejamos transformados, impactados por esta palavra e assim possamos viver, conformar a nossa vida à Tua palavra. Age, Deus, com graça no nosso entendimento, no nosso coração, para que em tudo, ó Deus, nós possamos ouvir a Tua voz e impactados, cada vez mais afeiçoados pelo Senhor, que nós possamos viver de acordo com o Teu querer. Age, Deus, com graça. Abençoa também todas as outras igrejas do Senhor que na noite de hoje proclamam fielmente a Tua palavra, o Teu Evangelho. Age na vida dos nossos irmãos e irmãs espalhados pela face da terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, queridos, nós meditamos sobre a maravilhosa realidade de que o amor produz em nós uma consciência tranquila diante de Deus. Mas como que o amor produz em nós essa consciência tranquila? Nós não podemos pensar, queridos, que o amor que nós temos pelos nossos irmãos é o autor imediato dessa consciência tranquila. Não é este amor que opera em nós e que produz em nós uma consciência tranquila, não é isso. Na verdade, o que acontece é que esse verdadeiro amor, esse amor sacrificial, esse amor que se doa em favor dos irmãos, não aparece assim do nada nas nossas vidas, como se fosse uma virtude que nós nos esforçamos para ter ou então para praticar. Esse amor, na verdade, queridos, é uma consequência da ação de Deus na vida dos seus filhos. Todos aqueles que são verdadeiramente nascidos de Deus vão demonstrar esse amor prático, esse amor verdadeiro, esse amor sacrificial em favor dos irmãos. Mas como que nós nascemos de Deus? Nós nascemos de Deus, queridos, quando o Espírito Santo regenera o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e tudo que existe em nós e nos habilita a crer em Jesus e naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e da mesma forma nos leva a um profundo arrependimento a respeito dos nossos pecados e da maldade que existe em nós. O novo nascimento, essa regeneração, é a ação do Espírito em nós que nos leva à conversão. No entanto, queridos, o Espírito não para por aí. Não é como se o Espírito trabalhasse na gente apenas nesse momento, pronto, agora o Tiago já se converteu, agora eu posso ficar aqui tranquilinho e tudo bem. Não, ao contrário disso. O Espírito continua movendo dentro de nós de forma impactante, de forma transformadora. E uma das coisas que o Espírito move em nós, queridos, é esse verdadeiro amor que se doa, esse amor que se sacrifica em favor dos irmãos. Por isso, queridos, se eu amo verdadeiramente, então isso quer dizer que o Espírito de Deus habita em mim. Se o Espírito habita em mim, então isso quer dizer que eu sou nascido de Deus.
E se eu sou nascido de Deus, ainda que Satanás me acuse, ainda que as pessoas me acusem, ainda que o meu próprio coração me acuse, ainda que o meu coração me condene, eu posso ser consolado e viver com a consciência tranquila, porque eu sei que sou aceito diante de Deus. Isso é verdade na vida de todo cristão verdadeiro. Percebam, é por isso que o amor produz em nós uma consciência tranquila. Não porque o amor tem algum poder em si mesmo, mas porque o amor é a evidência de que nós fomos regenerados. O amor é a evidência de que o Espírito de Deus habita em nós. E diante dessa consciência tranquila, por causa dessa consciência tranquila, queridos, o que João passa a exortar os seus filhinhos, a incentivar, encorajar as suas ovelhas é: viva com confiança diante de Deus. Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos nascidos de Deus, então o nosso coração não pode nos condenar. É exatamente assim que ele começa no versículo 21, dizendo: amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança. O nosso coração, queridos, muitas vezes é o nosso principal acusador, aquele que tenta nos condenar diante de Deus. Mas quando nós entendemos que o nosso Deus nos aceitou, então o nosso coração não tem nenhum poder para nos condenar. É por isso, queridos, que nós podemos viver com confiança. E nós podemos viver com confiança, irmãos, em primeiro lugar, porque nós estamos na presença de Deus. Nós temos confiança na presença de Deus. A continuação do versículo 21 é justamente essa: nós temos confiança diante de Deus. Queridos, como eu disse na semana passada, para muitos, pensar em estar na presença de Deus, pensar em estar diante daquele que conhece todas as coisas, pode representar uma realidade terrível. Alguns podem achar essa realidade algo aterrorizante. Deus conhece todas as coisas e eu estou diante dele, o que vai ser de mim? Mas a palavra confiança aqui, queridos, nos dá a entender que nós nos aproximamos de Deus como um filho se aproxima do seu pai amoroso, e não como um réu que se aproxima do juiz. Hoje, queridos, nós estamos celebrando o dia da Reforma Protestante, e é um dia para celebrarmos, sim. E quando nós pensamos na Reforma, queridos, nós lembramos da experiência de Lutero, a experiência de conversão, praticamente, de Lutero, em que ele passa por essa realidade, a mudança de compreensão de quem Deus é. Para quem conhece a história, Lutero passou uma boa parte da sua vida aterrorizado com a justiça de Deus. Lutero praticava a confissão auricular várias vezes ao dia, a ponto do padre que o ouvia falar assim: chega, Lutero, não é possível que alguém seja tão pecador assim, chega, eu não quero mais te ouvir. Porque várias vezes ao dia Lutero ia lá para se confessar. Lutero praticava contra si mesmo penitências severas. Ele tinha uma vida de intensa restrição por causa da acusação do seu coração diante de Deus. No entanto, foi justamente no momento em que ele compreendeu que Jesus era a sua justiça e que essa justiça era aplicada a ele pela fé, foi então que Lutero pôde viver com confiança. Ele compreendeu que havia sido aceito diante de Deus pela fé no sacrifício de Cristo.
Queridos, Deus é o nosso Pai amoroso, Deus não é um carrasco cruel. É por isso que, para aqueles que são filhos de Deus, desfrutar da presença de Deus, estar diante de Deus, é tudo o que nós precisamos, queridos. Viver diante de Deus é o que nós mais desejamos. Nós temos uma consciência tranquila diante de Deus, queridos, e nós sabemos que essa consciência tranquila não acontece em nós por causa dos nossos méritos ou por causa das nossas virtudes. Nós temos uma consciência tranquila diante de Deus por causa daquilo que Jesus fez em nosso favor. E agora, por causa do sacrifício de Cristo, nós temos acesso à presença do Pai. E temos acesso à presença do Pai de maneira confiante. Não como covardes, não temerosos, mas de maneira confiante. Isso quer dizer, queridos, que por causa do sangue de Jesus, nós temos comunhão com Deus. Uma comunhão completamente livre, uma comunhão sem nenhuma restrição. Porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, adentrou os céus, e através dele nós temos livre acesso ao trono da graça, sem nenhuma restrição, sem nenhum impedimento. Não existe mais parede entre você e Deus, não existe mais nenhuma separação. Jesus rompeu as nossas cadeias, nos livrou do cativeiro e da morte e nos levou à presença do Pai. É Jesus que nos leva à presença de Deus, irmãos. Preste bem atenção nisso. É Jesus que nos leva para a presença do Pai. Não é o seu pastor, não é um líder espiritual, não são seus pais, não é o ministério de louvor, é Jesus, e só Jesus. Não é uma música especial, não é uma oração poderosa, não é uma revelação, não é uma pregação inspirada, é Jesus que nos leva à presença do Pai. Você não precisa de ninguém para se achegar a Deus, porque Jesus já te levou lá. O seu pastor não pode fazer isso por você. Seus líderes nunca farão isso por você. A sua religiosidade não conquista a presença de Deus na sua vida, porque só Jesus é quem faz isso. É por isso, queridos, que nós estamos em comunhão com Deus de maneira livre, de maneira irrestrita. É por isso que nós temos confiança diante de Deus, porque não depende de nós, não depende de circunstâncias, não depende de alguém, mas depende de Cristo, depende de Jesus. Não depende dos meus acertos ou da falta de erros. Não depende dos nossos esforços, não depende daquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer. Depende daquilo que Jesus fez. Nós podemos viver com confiança, queridos, porque nós estamos diante de Deus, nós estamos na presença de Deus, e quem nos levou lá foi o próprio Cristo. Aquele que não falha, aquele que não pode falhar. Agora acontece que estar na presença de Deus, estar diante de Deus, nos leva a entender que, em segundo lugar, nós temos confiança para orarmos. Nós temos confiança para orarmos. João nos incentiva a oração, dizendo assim: aquilo que nós pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Vamos fazer um exercício de interpretação de texto agora, irmãos. Vamos nessa? O que é que o texto diz para nós que nós recebemos de Deus? O texto diz
que nós recebemos de Deus apenas aquelas coisas super espirituais que nós pedimos. É isso que o texto diz? Não é. Claramente não é isso que o texto está nos dizendo. O texto nos diz que nós recebemos aquilo que pedimos. O texto não faz diferença alguma entre as coisas que nós julgamos como espirituais ou não. Na verdade, o texto está nos indicando claramente que nós recebemos, e preste bem atenção agora, nós recebemos absolutamente tudo o que pedimos. Tudo o que pedimos, nós recebemos de Deus. E por que, queridos, nós recebemos tudo o que pedimos? Porque Deus é soberano e gracioso e resolveu nos abençoar. É isso? É isso mesmo. É absolutamente claro, de acordo com a palavra de Deus, que Deus atende às nossas orações simplesmente pelo fato de que Ele é soberano e gracioso. Mas você vai concordar comigo que não é exatamente isso que o texto está nos dizendo, não é verdade? O que o texto nos diz, queridos, é que nós temos as nossas orações respondidas porque nós obedecemos os mandamentos de Deus e fazemos o que agrada a Deus. Não é isso que o texto diz? É isso que o texto diz. No entanto, queridos, esse texto está longe de nos dizer que Deus está a nosso serviço. Como se Ele fosse um gênio da lâmpada, atendendo os nossos pedidos, como se Ele devesse obediência a nós. Deus, olha só, eu quero abrir os meus olhos agora e ter 1.500 pessoas aqui dentro. Uai, mas Deus não tem que atender tudo que nós pedimos? Deus, eu vou abrir os meus olhos agora e vai ter R$1 milhão na conta da igreja para a gente abençoar quem a gente puder. Gilson, verifica lá. Gente, não está lá. É óbvio que não é isso que o texto nos diz, queridos. Deus não tem nenhuma obrigação de nos atender, Ele não é o nosso gênio da lâmpada, Ele não tem que nos obedecer, nós é que temos que obedecer aos seus mandamentos, Ele não tem que fazer aquilo que nos agrada, nós é que temos que fazer o que agrada o Senhor. E é justamente aí que nós encontramos a chave para compreender o que é esse aquilo, o que é esse tudo o que nós recebemos de Deus ao orarmos. Apesar de alguns enganadores quererem interpretar esse texto dizendo que quando eu obedeço os mandamentos e vivo para agradar a Deus, então Ele tem obrigação de atender tudo que eu peço, não é isso que o texto está nos dizendo. O que o texto nos diz, queridos, é que guardar os mandamentos e fazer o que é agradável não são formas de obrigarmos a Deus a nos atender, são, na verdade, as únicas condições de Deus nos atender. Como assim, pastor? Queridos, nós já estamos na presença de Deus, não é verdade? O começo do versículo 21 já nos diz isso. Nós já desfrutamos de comunhão com Deus de maneira livre, completamente sem restrições. E agora, o que o texto nos diz é que nós obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O que nos confronta nesse texto, irmãos, não é que nós temos aqui uma chave para barganharmos com Deus, mas o estabelecimento de uma condição na qual nós construímos toda a nossa vida, inclusive a nossa vida de oração. Essa condição é a obediência a Deus. Nós construímos toda a nossa vida em obediência a Deus, fazendo a sua vontade, fazendo o que é agradável ao Senhor. Inclusive a minha vida de oração é conformada à vontade de Deus, de forma que eu começo a ansiar, a desejar pela vontade de Deus até mesmo na minha oração.
Ou seja, eu construo toda a minha vida em obediência a Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus. E aí eu vou me aproximar de Deus, da sua santa e doce presença, para pedir uma Ferrari? Não faz o menor sentido, irmãos. Não tem coerência nenhuma. Eu me aproximo de Deus, eu estou construindo a minha vida em obediência a Ele, eu clamo para entender a sua vontade, para que eu possa realizar a sua vontade, e assim agradar o meu Deus. E eu vou pedir aumento, eu vou pedir a quitação das minhas dívidas, eu vou pedir para Deus me abençoar financeiramente, para que eu seja rico e próspero. Não parece incoerente para você que alguém que queira viver em submissão a Deus, que queira viver para agradar a Deus, se achegue diante dele para pedir essas coisas? Queridos, aqueles que vivem em obediência aos mandamentos de Deus, aqueles que vivem para agradar a Deus, aqueles que vivem em submissão à vontade de Deus, vão orar pelas coisas de Deus, pelos interesses de Deus, pela vontade de Deus. A nossa obediência é a prova de que a nossa vontade está em harmonia com a vontade de Deus. É por isso que Deus nos ouve. A confiança para orar e saber que eu vou receber tudo o que eu pedir, precisa estar fundamentada na consciência de que os meus mais profundos desejos concordam com os mais profundos desejos de Deus para mim. É assim que nós temos confiança para orar. É assim que nós recebemos tudo o que pedimos. O crente de verdade, aquele que é nascido de Deus, não perde tempo em oração pedindo para Deus atender os seus caprichos, para atender os seus desejos mesquinhos. O crente que foi regenerado clama por milagres que revelem a glória de Deus. Ele clama para que seja fortalecido na fé. Um crente de verdade clama por intrepidez para anunciar o Evangelho. Ele clama para que a igreja cresça. Ele clama para que ele tenha forças para confessar pecados. Um crente de verdade clama para conhecer mais de Deus, para vislumbrar a glória de Deus. É por esses motivos que nós oramos, queridos. Nós clamamos a Deus para termos sabedoria para administrarmos os nossos recursos, para que Deus seja gracioso com aqueles que têm menos do que nós, para que nós tenhamos a oportunidade de abençoarmos os nossos irmãos. É por essas coisas que nós devemos orar, queridos. São essas coisas que nós recebemos da parte de Deus quando nós oramos. Não pelos nossos desejos mesquinhos e egoístas, mas para que a glória de Deus seja revelada também nas nossas orações. E quando nós oramos assim, em submissão a Ele, vivendo em obediência aos seus mandamentos e fazendo aquilo que é agradável a Ele, então Deus terá prazer em atender tudo o que nós pedimos. Por isso, queridos, nós temos confiança para orarmos, porque estamos conformando as nossas orações à vontade daquele para quem nós vivemos, para agradá-lo. E nós temos confiança, queridos, em terceiro lugar, por causa da essência da nossa obediência. Nós temos confiança por causa da essência da nossa obediência. Quando nós somos regenerados pelo Espírito, queridos, nós começamos a querer viver para agradar a Deus. Mas o que é viver para agradar a Deus? O apóstolo João nos ensina qual é a essência de todos os mandamentos que Deus tem para nós. No versículo 23, João nos diz assim: e o seu mandamento é este,
que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Se nós queremos obedecer aos mandamentos de Deus e viver de forma agradável a Deus, queridos, então nós precisamos viver a essência dos mandamentos de Deus, crer em Jesus e amar uns aos outros. Às vezes, queridos, o texto em português não nos deixa perceber alguns detalhes que o original grego saltam aos nossos olhos. Um desses detalhes, irmãos, é que os tempos verbais da palavra creiamos e da palavra amemos são extremamente significativos. No grego, a conjugação verbal de creiamos pressupõe algo decisivo, algo que está definido. Não é algo que eu fiz no passado, ou então que eu tenha que fazer hoje, ou então que eu tenha que fazer amanhã novamente. Eu creio no nome de Jesus Cristo, é algo estabelecido, e esse algo estabelecido está produzindo efeitos permanentes em nós. No entanto, a ordem para amar é algo que eu sempre tenho que fazer. O amemos que João nos incentiva aqui nesse texto, queridos, é algo que eu preciso realizar continuamente. E mais uma vez nós vemos que João retoma os 3 temas dessa carta. Durante toda essa primeira carta, irmãos, João está nos ensinando os fundamentos da vida cristã, que é o tema da nossa série, e desde o início, o apóstolo João vem nos dizendo que para nós vivermos uma vida verdadeiramente cristã, nós precisamos passar por 3 provas. A primeira é uma prova que eu chamei de prova doutrinária, se você realmente crê em Jesus como Senhor e Salvador. A segunda, uma prova que eu chamei de prova moral, se você constrói a sua vida em obediência a Deus. E a terceira, a prova social, se você realmente ama seus irmãos a ponto de entregar a sua vida por eles. É através dessas 3 provas, queridos, que nós somos confirmados como filhos de Deus, como aqueles que verdadeiramente nasceram de Deus. Se você observar atentamente, você vai perceber que existe uma diferença entre o versículo 22 e o versículo 23. Porque no versículo 22, o apóstolo João diz que nós obedecemos aos seus mandamentos no plural. Mas no versículo 23, agora, João está nos dizendo sobre o mandamento no singular de Deus. É crer em Jesus e amar os irmãos. O que João está nos demonstrando com isso, queridos, é que todos os mandamentos de Deus passam por este único mandamento: crer em Jesus, amar uns aos outros. A grande demonstração disso, queridos, é que esse mandamento expressa exatamente os 10 mandamentos. A primeira parte dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, que nós chamamos da primeira tábua da lei, fala do relacionamento do homem com Deus. E o que João nos diz é que crer no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a única possibilidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Ué, pastor, mas crer no nome de Jesus é algo que qualquer um faz. O meu vizinho, que é um cristão nominal, ele diz que crê no nome de Jesus Cristo, e ele ainda diz que Jesus é o Filho de Deus, então ele está safo também, está tudo bem com ele. Queridos, crer no nome de Jesus é muito mais do que uma simples crendice. Quando a Bíblia fala sobre o nome de alguém, principalmente do nome de Deus ou do nome de Jesus, está fazendo uma referência a tudo o que aquele nome representa. Ou seja, crer no nome de Jesus significa crer que Ele é o Filho unigênito de Deus, crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus,
que tudo que Jesus faz é perfeito e que tudo que Jesus ensinou é perfeito. É isso que significa crer no nome de Jesus Cristo. É crer naquilo que Deus diz sobre Jesus, ou seja, crer naquilo que a Bíblia diz sobre Jesus. Mas perceba que isso não é tudo. Porque João também nos diz que o mandamento de Deus tem outra ordem, outra face: amar uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, queridos, nós estamos cumprindo a segunda parte dos 10 mandamentos, a segunda tábua da lei, que faz referência ao nosso relacionamento de uns com os outros, ao nosso relacionamento com o próximo. Quando nós olhamos para o contexto da primeira carta de João, queridos, essa é a primeira vez que o amor ao próximo está associado ao crer em Jesus. E é exatamente por isso, irmãos, que nós podemos dizer que o amor verdadeiro e sacrificial só pode ser vivido por aqueles que creem em Jesus. Por outro lado, nós também precisamos dizer que todos aqueles que creem no nome de Jesus vão obrigatoriamente viver o amor. O amor não é algo a mais na vida cristã, queridos. O amor não é algo opcional para nós. Não é algo que você escolhe colocar no seu carrinho. Vem de fábrica. Quando nós nascemos de novo, então nós precisamos viver o amor, porque ele faz parte do principal mandamento de Deus: crer em Jesus, amar uns aos outros. Perceba que Jesus também fala sobre isso quando ele encontra com o jovem rico em Lucas capítulo 18. A fala de Jesus para aquele homem é nos mostrar que o nosso relacionamento com Deus é determinado porque por aquilo que cremos que Jesus é Deus e por amarmos uns aos outros, por amarmos o nosso próximo. Ou seja, se você crê no nome de Jesus, então você vai amar. Se você ama, é porque você crê no nome de Jesus. Por outro lado, se você não quer, ou então se você não consegue viver o amor, então provavelmente você também não crê no nome de Jesus. Nós vivemos em obediência a Deus e construímos uma vida que agrada a Ele quando nós partimos desse mandamento: crer em Jesus e amar uns aos outros. Mas o que nos traz confiança nisso tudo, queridos, é sabermos que essa obediência a este mandamento não surgiu do nada nas nossas vidas. Nós obedecemos aos mandamentos porque o próprio Deus, através do novo nascimento, nos leva à obediência aos mandamentos. E esse novo nascimento é o que nos leva à maior base da nossa confiança. Porque, em quarto lugar, nós temos confiança, porque Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Na primeira parte do versículo 24, o apóstolo João nos diz assim: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Quando nós cremos em Jesus e continuamos exercendo amor aos nossos irmãos, queridos, então nós estamos permanecendo em Deus e Ele em nós. É impossível permanecer em Deus se não existe fé em Jesus, se não existe amor verdadeiro aos irmãos. Sem essas coisas, não permanecemos em Deus e Ele não permanece em nós. No entanto, queridos, o contrário é absolutamente verdadeiro.
Se nós permanecemos em Deus e Ele em nós, então nós estamos constantemente em obediência aos seus mandamentos. Nós estamos construindo a nossa vida em obediência a Deus. Ao mesmo tempo que a obediência é uma condição para permanecermos nele, queridos, a obediência também é uma evidência de que nós permanecemos nele. O pastor John Stott, comentando esse texto, diz que permanecer em Cristo não é uma experiência mística, não é uma experiência mágica que qualquer um pode alegar que tem. É indispensável confessar o nome de Jesus Cristo e viver em santidade, em amor aos irmãos. No entanto, queridos, sejamos honestos. Você não consegue fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso em todos os momentos da nossa vida, não é verdade? E seja honesto com você mesmo. Sonde o mais profundo do seu coração. Se dependesse de você, se dependesse de mim, nós nunca permaneceríamos crendo em Jesus e amando os irmãos por nós mesmos. Nós simplesmente não conseguimos fazer isso, queridos. Nós não conseguimos viver em santidade. Por nós mesmos, nós não conseguimos amar os nossos irmãos. Eu sei que tem irmãos que são difíceis de amar. Mas a culpa não é deles, que nós não conseguimos amá-los. A responsabilidade é nossa. E nós somos incapazes de fazer isso. Então, como é que nós podemos permanecer em Deus e Ele em nós? O apóstolo João nos dá a resposta. Segunda parte do versículo 24. Nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Queridos, nós só temos condições de fazer tudo isso. Nós só temos condições de permanecer crendo em Jesus, vivendo em obediência, praticando o amor, porque o Espírito Santo de Deus continua operando na minha vida, operando na sua vida, operando em nós. Como eu disse no início do sermão, queridos, o Espírito habita naqueles que verdadeiramente creem em Jesus, e é o próprio Espírito que nos faz crer, amar e obedecer. É o Espírito Santo de Deus que continua operando em nós, nos fazendo crer, obedecer e amar. É pela operação do Espírito em nós, queridos, que nós podemos viver os mandamentos de Deus para nós. E se é o Espírito Santo que nos faz permanecer em Deus, queridos, e Deus permanece em nós pelo Espírito que Ele nos concedeu, então, nós podemos viver com confiança, porque nós descobrimos que nem mesmo a nossa obediência aos mandamentos de Deus depende de nós, depende da nossa religiosidade, depende dos nossos esforços, mas depende da operação do Espírito em nós. Amar uns aos outros não depende de nós, mas depende da ação graciosa do Espírito, da operação graciosa do Espírito em nós. Manter a fé, perseverar na fé, não depende de nós, depende do mover do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é por isso, queridos,
que nós podemos viver com confiança, porque não depende de nós, depende tão somente da graça de Deus na nossa vida. Concluindo, queridos, nós vivemos com confiança, porque nós fomos aceitos na presença de Deus. Nós vivemos com confiança porque nós sabemos que as nossas orações são ouvidas, porque nós estamos vivendo em obediência ao mandamento de crer em Jesus e amar uns aos outros. E isso acontece, queridos, porque o Espírito Santo de Deus permanece em nós, e Ele é a garantia de que nós permanecemos em Deus. Não são os nossos acertos, não é a falta de erros, não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é a ação graciosa de Deus em nós, através da presença do Espírito em nós, que nos faz experimentar dessa confiança, porque não depende de nós, depende da ação de Deus. Que essa verdade, queridos, possa nos consolar quando nós passarmos por crises, mas muito mais do que isso, que nós possamos orar com a convicção de que o nosso Deus nos ouve. Nós podemos servir em amor aos nossos irmãos, porque nós fazemos isso com a confiança de que Deus permanece em nós e nós permanecemos no Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos viver com confiança por causa daquele que continua operando nas nossas vidas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai, porque nós compreendemos através dela que tudo o que acontece em nós é por causa da tua graça e do teu poder que opera em nós. Obrigado, Deus, porque até a capacitação para obedecer vem do Senhor. Obrigado, Deus, porque a capacitação para amar não procede de nós, do nosso coração falível, da nossa mente enganosa, mas procede da operação do Espírito em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor não delegou a responsabilidade de obedecer e amar a nós, e tão somente a nossa vontade. Deus, nós temos convicção de que nós estragaríamos tudo se não fosse pelo Senhor. Nós estragaríamos tudo se não fosse pela presença do Espírito em nós. Por isso, Deus, clamamos para que graciosamente o Senhor continue a operar nas nossas vidas, de forma que nós possamos viver o seu mandamento, os seus mandamentos, que nós possamos fazer diante do Senhor aquilo que é agradável ao Senhor. Deus, que o Senhor nos capacite para permanecer crendo em Jesus e desfrutando desta fé, que o Senhor nos capacite a amarmos uns aos outros, para que o tempo todo possamos viver com essa confiança. Opera, Deus, graciosamente nas nossas vidas, para que em tudo, ó Deus, nós possamos experimentar desta graça maravilhosa, que nos move a vivermos diante do Senhor, não temerosos, não como aqueles que se aproximam de um carrasco, de um juiz cruel, mas como aqueles que vivem na presença do Senhor como Pai amoroso. Ah, que confiança gloriosa, que confiança bendita, porque ela não depende de nós, mas depende do Senhor que opera em nós. Age com graça, ó Deus,
Fala essa verdade, comunica essa verdade ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, aos meus irmãos e irmãs que assistem pela internet. Deus, que o Senhor confirme esta verdade e nos leve a viver com confiança com o Senhor. É isso, Deus, que nós imploramos, pela graça que o Senhor tem e no nome de Cristo. E agora, irmãos, eu clamo para que a bondosa, a graciosa graça de Cristo, o amor incomparável, o amor amável de Deus, e que a presença doce, consoladora do Espírito Santo de Deus permaneça com você, e sobre você repouse em tudo, ao viver, ao dormir, ao levantar, ao descansar. Que esta bênção permaneça sobre nós e conosco caminhe em todos os momentos, hoje e para todos sempre. Amém.